Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original. Sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui sobre uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é possível um cristão ficar possuído? É possível um crente ficar possuído? E aí a gente vai fazer um percurso aqui para tentar responder a essa pergunta. Aí eu digo para vocês, né? É possível um crente ficar possuído? O que é o crente? Essa que é a pergunta, né? O que é o crente? É a pessoa que crê? É a pessoa que tem essa fé, né? Porque se você perguntar, você tem fé em Deus? Aí já perguntaram isso, por exemplo, pro psicólogo Jordan e autor Jordan Peterson, né? Perguntaram para ele, você acredita em Deus? Aí ele falou, depende, você tem que definir para mim primeiro o que é o seu entendimento sobre acreditar, o que significa acreditar para você nessa pergunta e qual é a concepção de Deus que você está citando, né? Então, a pergunta você acredita em Deus? Ela depende da definição de acreditar e da definição de Deus para você. A mesma coisa da pergunta, pode um cristão ficar possuído? Por quê? Esse cristão é o quê? É uma pessoa que vai à igreja? Será que meramente ir à igreja faz alguém ser cristão? É uma pessoa que diz que é cristão, ela fala que é cristã? Ou é uma pessoa que ela tem a fé e condizente com a atitude? Ela diz que é cristã e ela vive segundo o que o cristianismo ensina. Aí eu digo para vocês, se a definição de cristão é aquele que tem a palavra como referência, crê na palavra de Deus, crê em Deus, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Crê ali, aquelas provas, né, que a Bíblia nos ensina a fazer os espíritos, né? Provai os espíritos para ver se são assim mesmo, né? Se o espírito que confessa que Jesus veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à destra de Deus, esse espírito é de Deus, né? Então, se a pessoa crê que Jesus veio em carne, morreu na cruz, está sentado à destra de Deus e vai voltar, essa pessoa, ela tem essa fé. E se ela não apenas tem essa fé, mas ela vive conforme essa fé, a prática dela é conforme essa fé, fazendo aquilo que a gente já citou várias vezes nos livros, né? Por que os sacerdotes tinham, né, a barba comprida e a ponta do cabelo comprida e recebiam óleo da unção na sua cabeça, né? Alguns especialistas estudiosos dizem que quando a barba é comprida e o cabelo é comprido, o cabelo toca o peito e a barba toca o peito, principalmente o coração também. O que significa isso simbolicamente, espiritualmente? Significa que aquilo que eu penso está conectado às minhas atitudes, a conexão da mente com o corpo. A barba grande tocando no corpo e o ponta do cabelo grande tocando no corpo, e quando desce a unção, essa unção vem da cabeça para o corpo. O que significa isso? A consistência entre pensamento e atitude, a consistência entre teoria e prática. Se a definição de crente é essa, de cristão é essa, pode um cristão ficar possuído? Se a definição é essa, o cristão que tem a consciência da fé e a prática da fé, tudo junto, aí realmente é difícil ser cristão ficar possuído. Agora, o problema é que tem gente que diz que é cristão, mas não vive conforme esses preceitos. Eu já disse para vocês aqui, inclusive no vídeo de ontem, se eu não estou enganado, né? Jesus falando, vocês dizem que me amam, mas não cumprem os meus mandamentos, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu ensino, né? Tem uma grande dicotomia nisso, dicotomia essa que aparece até no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, tem uma passagem muito interessante que diz assim, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Essa passagem é muito interessante porque ela esconde ali um grande ensinamento sobre o perigo de você falar e não fazer, né? O que Jesus fala muito sobre isso, né? O que Jesus conta uma parábola e fala que um homem disse que ia fazer tal coisa e não fez. Um outro homem não disse que ia fazer, mas fez. E Jesus fala quem errou, né? Quem que está certo. E eles falaram, quem está certo é quem falou que não ia fazer, mas fez, porque o que falou que ia fazer e não fez está errado. Então Jesus falou, façam assim também. Se você falar que vai fazer uma coisa, faça. Não fique falando que vai fazer coisas que você não fará no futuro, porque isso não é correto. É mais ou menos isso que está ali embutido na passagem que diz não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você tem que olhar essa passagem a partir do texto original hebraico. A palavra, o texto em hebraico diz o seguinte, Lotissá et Shem Yahvé Elohecha Lachav, né? Os judeus falam Adonai Elohecha para não pronunciar o nome de Deus em vão, né? Agora,
se você olha com detalhe, a ideia vai muito mais além de não falar o nome de Deus em vão. Eu creio que tem algo muito mais profundo, importante e elucidativo para nós ali. Porque a expressão aqui não pronunciarás, na verdade, não é a palavra, o verbo ledaber, que é falar, nem o verbo omer, que é pronunciar também. Mas na verdade a Bíblia diz lotissá. Tissá significa levantar, significa trazer para cima, significa colocar numa bandeira, tanto que da origem tissá tem relação com nassá, que tem relação com Nissi, né? O pessoal fala Yahvé Nissi, Deus é minha bandeira. Então, na verdade, a gente pode ler esse início desse versículo, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não levante a bandeira do Senhor teu Deus em vão, tá? Não levante uma bandeira, é diferente do meramente falar. E quando a Bíblia fala Lotissá et Shem, né, o nome, não pronunciarás o nome, não levantará a bandeira do nome, aí a palavra nome é muito interessante porque Shem tem relação com a ideia de aroma, tem relação com a ideia de cheiro, ou a ideia de céu, né, Shemaim, aquilo que trafega pelo vento. Então a ideia de nome no hebraico também tem a ver com a fama, a reputação ou o caráter, né? A Bíblia diz, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas, essa ideia do caráter, da essência da pessoa. Então, quando você está olhando essa passagem, Lotissá et Shem, não levante a bandeira do nome de Deus, você também pode interpretar isso, não levante a bandeira do caráter de Deus. Ou seja, não diga que você vive a palavra de Deus se você não vive a palavra de Deus, né? Então, o que a Bíblia está dizendo? Lotissá et Shem, não levante uma bandeira do caráter de Deus, Elohecha, o seu Deus, né? Lachav, né? Em vão. Então, quando eu olho essa passagem, eu penso assim, o que Deus está dizendo ali? Creio eu. Ele está falando, não levante a bandeira do caráter de Deus se você não vive segundo esse caráter. Não levante a bandeira da moralidade de Deus se você não vive segundo essa moralidade. Não diga que você é servo de Cristo se você não vive segundo as suas palavras, como o próprio Cristo falou. Vocês me chamam de Senhor e não cumprem os meus mandamentos. Dizem que me amam, mas não fazem o que eu ensino. Então não diga que você é servo de Cristo se você não cumpre o que Cristo ensina, se você não lê a palavra, não conhece o que ele ensinou e não pauta a sua vida prática, né? Aquilo que a Bíblia usa um termo grego para chamar de frônesis. Frônesis é a prudência, né? Como modo como você tem a sua prática diária, né? A Bíblia fala, o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, andros frônimos, né? O homem que tem a sua prudência, ou seja, a prática. A frônesis é uma sabedoria prática, né? Diferente da sofia, que é uma sabedoria teorética, diferente da episteme, que é uma sabedoria científica, diferente da tecné, que é uma sabedoria mais ali técnica, né? Uma arte, né? Você executar uma arte, tipo a arte da medicina, ou a arte retórica, né? Ou outras artes, arte no sentido de um ofício, né? A frônesis é uma prática, uma prudência, um modo de proceder. Se você não tem um modo de proceder, a frônesis, que é calcada na palavra de Deus, não diga que você tem. Então, o que acontece nessa ideia de cristão possuído? É cristão que às vezes não tem o entendimento do que é ser cristão e por não ter o entendimento não vive segundo a palavra de Deus, né? E às vezes é um cristão que tem o entendimento, mas não vive. Aí a gente entra naquele rol do farisaísmo, né? Jesus chega a dizer, façam o que os fariseus ensinam, porque eles estão assentados no trono de Moisés. O problema é que eles não fazem o que eles ensinam, né? E assim eles não entram no céu e atrapalham os pequeninos também de entrar. Então você tem duas situações. Você tem uma pessoa que se diz cristã, mas não tem o entendimento do que é ser cristão, por não ter o entendimento não pratica. Por outro lado, você tem pessoas que têm o entendimento, mas decidem não praticar. E aí é uma coisa muito complicada, porque para essas pessoas, Cristo falou que o juízo será maior do que o juízo de Sodoma e Gomorra. Ou seja, por que Jesus está dizendo isso? Enquanto Sodoma e Gomorra as pessoas eram completamente desregradas, elas eram desregradas sim, mas elas não tinham o entendimento da palavra. Agora, quando a pessoa tem o entendimento da palavra e não pratica a palavra, o juízo, segundo a palavra de Cristo, vai ser maior ainda. Ou seja, a pessoa que se entende como cristã, não tem o entendimento e não vive, ela pode ficar possuída, claro. E a pessoa que tem o entendimento e não vive, ela também pode ficar possuída porque o Espírito Santo não está ali fazendo morada, ela não está praticando isso, né? Não pode habitar ao mesmo tempo o Espírito Santo e o Espírito maligno, mas se o Espírito Santo não está ali,
a casa está aberta, como Jesus falou, quando o espírito imundo sai de um homem, vai para lugares desérticos, áridos, secos, né? Anidros, que é a expressão grega, né? Sem água. Não encontrando repouso, ele volta para sua antiga morada, e se ele encontra sua antiga morada adornada, porém vazia, ele vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. Então tem esse problema. Quem está preenchido pelo Espírito Santo, quem tem um entendimento do que é o cristianismo e vive segundo o cristianismo e não peca e vive segundo o padrão moral do caráter cristão, é impossível essa pessoa ficar possuída. Mas tem gente que tem a aparência de cristão, mas não é cristão. E tem aquela história, tem gente que tem o Espírito Santo morando em si, mas o Espírito Santo vai embora. Aconteceu isso na Bíblia já, Daniel? Aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele. Quando se retirou, ele perdeu a força, perdeu todo aquele privilégio que ele tinha. E aconteceu com Saul também. A Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou de Saul por causa da multiplicação dos seus erros e pecados. Então, tem essa história também. Às vezes tem um cristão que tem o entendimento e vive o cristianismo, mas começou a errar muito, decidiu deliberadamente sair dos caminhos, o Espírito Santo se retira dele e abre espaço para o espírito maligno entrar. Ok, pessoal? Mais importante é a gente entender e viver. Quem entende e vive, tem a água da palavra, o fogo do Espírito, está preenchido, o templo, nós como templo do Espírito Santo estamos habitados pelo Espírito Santo e aí não tem como isso acontecer, né? Agora, quando a casa está vazia, aí vem o movimento dos poceiros, né? Sabe aquele pessoal que pega terreno que está vazio e quer tomar posse, né? E pega lá um uso capião? É isso, tem o pessoal do uso capião espiritual. Terreno vazio, eles querem tomar para eles, tá bom? Então, entenda a palavra, viva a palavra, receba o Espírito Santo, esteja pleno aí, porque assim o inimigo não vai ter nem espaço para entrar, tá certo? Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Um forte abraço a todos, a gente volta em breve aqui com mais um vídeo exclusivo, sempre às 18 horas, aqui no canal Desvendando Original, ok? Abraço a todos, valeu!